Aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o professor Marcos do canal Marcos Aba Matemática estamos continuando o nosso estudo da química inorgânica. Já começamos a ver um pouquinho sobre as funções e hoje nós vamos para a função ácido. Estão prontos? Arrhenius foi o cara que definiu os ácidos e ele chamou de substâncias que em solução aquosa vai liberar como cátions somente os íons H+, ou H3O+. Então, o que é uma solução aquosa? A solução em água, ou seja, essa substância tem que estar diluída em água e vai liberar cátions, que são os íons positivos. Então, essas substâncias vão liberar o íon positivo como? O ácido é formado pelo hidrogênio, então a característica principal para nós identificarmos é encontrar o hidrogênio na frente. Esse A representa qualquer outro elemento. Quando esse ácido é colocado em água, então ele libera o cátion H+, e o elemento vai ser então o ânion. Aqui é a reação em água, então o que ele vai formar? Aqui ó, o outro H3O+, mais o elemento, tá? Então são as duas formas de cátion que o nosso ácido pode liberar quando em solução aquosa. As suas características são ter sabor azedo, formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, mudam de cor de substâncias chamadas indicadores. Então, quando você tem um ácido e você colocar o indicador, ele vai ficar incolor. E como estes ácidos podem ser classificados? Então, eles são classificados quanto ao número de hidrogênio ionizável, aquele cátion. Então, ele pode ser monoácido ou ácido monoprótico se ele liberar somente um hidrogênio. Diácido, se ele libera dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio. Triácidos, em água, vai liberar 3 átomos de hidrogênio. E o tetrácido, em água, vai liberar 4 átomos de hidrogênio. Eles também podem ser classificados quanto à presença do oxigênio. Então, se na fórmula não contém nenhum oxigênio, ele é chamado hidrácido. Mas, se na sua fórmula contém oxigênio, ele é então chamado oxiácido. Também pode ser classificados quanto ao grau de ionização, que é esse alfim aqui. Para os hidrácidos, são considerados fortes o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. É considerado moderado o ácido fluorídrico e todos os demais hidrácidos são considerados ácidos fracos. No caso do oxiácido, para a gente dizer se ele é fraco ou se ele é forte, vai depender da diferença entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, olha só, aqui a gente tem o hidrogênio e tem um índice estequiométrico indicando quantos átomos de hidrogênio eu tenho neste elemento. O E representa qualquer elemento e o oxigênio também tem o seu índice estequiométrico. Quando a gente faz essa diferença entre o índice do oxigênio e o índice do hidrogênio, é que a gente vai poder dizer se esse oxiácido é forte, fraco ou moderado. Então, se a diferença entre os dois for igual a 0, então ele é um ácido fraco, tá? A gente considera um grau de ionização menor que 5%. Se esta diferença for igual a 1, ele vai ser considerado um ácido moderado. A diferença que o potencial de ionização vai de 5 a 50%. E se essa diferença, aqui 4 menos 2 dá 2, então aqui dá 2, considerado então um oxiácido forte. O mais forte é o que tem 100% de ionização. Então o ácido sulfúrico é um ácido bastante forte. A formulação desses ácidos, então como você vai identificá-los só observando a fórmula? Se for um hidrácido, ele vai ter o hidrogênio e o seu índice. O
elemento, outro qualquer, e o seu índice. Esse índice deste elemento é exatamente igual ao NOx do hidrogênio. O índice do hidrogênio é exatamente igual ao NOx do outro elemento, tá? Então, a gente pega esse NOx aqui, traz aqui para baixo, esse aqui de cima e traz aqui para baixo. Faz a ligação e ok, tá tudo tranquilo. Já o oxiácido, a gente vai ter sempre o hidrogênio na frente, o elemento no meio e o oxigênio no final, cada um com seu respectivo índice, indicando quantos átomos eu tenho de cada um destes elementos. Chegamos então na nomenclatura desses ácidos. Se for um hidrácido, ou seja, hidrogênio mais elemento, o nome vai ser ácido mais nome do ânion mais a terminação hídrico. Então, olha só, é um ácido, está começando com hidrogênio, o segundo elemento é o cloro. Então, como fica? Ácido, cloro, eu tiro o O e termino com hídrico, ácido clorídrico. Aqui eu tenho o hidrogênio e o flúor. Ácido fluorídrico, ácido fluorídrico. Hidrogênio e bromo, ácido bromídrico, tá? Eu tiro aqui a última letra, a vogal, e substituo por hídrico, ácido, elemento e o final hídrico. No caso dos oxiácidos, que são os oxigenados, ou seja, eles têm o oxigênio na sua fórmula, eu vou ter uma variação no NOx do meu elemento central. Alguns oxiácidos são padrões, tá? Então, por ser padrão, vai ser sempre o nosso ácido de referência para a gente avaliar esse NOx aqui, se ele está aumentando, se está diminuindo. Então, a gente tem como referência o ácido clórico, o ácido sulfúrico, fosfórico, o ácido silícico, o ácido bórico, o ácido carbônico e o ácido nítrico. Pessoal, esses ácidos aqui normalmente são os que a gente mais utiliza em exercícios. Então, acaba que você decora o nome deles, a fórmula e o nome você decora. Então, fica mais fácil depois para você dar a nomenclatura dos outros, porque se você sabe um, o resto fica fácil porque você vai para referência. Como esse oxiácido, ele vai ter a variação do NOx do elemento central, então a gente vai ter uma nomenclatura um pouco diferente. O ácido, o nome do ânion, mas a terminação pode ser ico ou oso. Vai depender do quê? Do NOx. Quando o NOx desse elemento for o maior NOx, eu chamo de ico. Se for o menor NOx, eu chamo de oso. Calma, a gente vai fazer exercício e você vai entender isso aqui de forma bem simples. Como esse oxiácido, ele vai ter a variação do NOx do elemento central, então a gente vai ter uma nomenclatura um pouco diferente. O ácido, o nome do ânion, mas a terminação pode ser ico ou oso. Vai depender do quê? Do NOx. Quando o NOx desse elemento for o maior NOx, eu chamo de ico. Se for o menor NOx, eu chamo de oso. Calma, a gente vai fazer exercício e você vai entender isso aqui de forma bem simples. Olha só o nosso primeiro exemplo. Eu tenho o hidrogênio, nitrogênio e o oxigênio. O NOx do hidrogênio, ele nunca vai mudar, vai ser sempre mais um. Então, eu já coloco aqui o NOx dele como mais um. O oxigênio, a gente vai trabalhar com ele com o NOx fixo menos 2, tá? Tem alguns casos que varia, mas a gente vai trabalhar aqui sempre com o menos 2. Como menos 2 é para um átomo de oxigênio, e eu tenho aqui 3 átomos de oxigênio, eu vou precisar multiplicar. Mas qual vai ser o NOx do nitrogênio? Então, tem uma regrinha bem simples aqui da gente fazer. Olha só, se eu chamar esse nitrogênio aqui, o NOx dele de X, então eu tenho o 1 positivo, que é do hidrogênio, X do nitrogênio, que eu não sei quanto é, mais o menos 2 do oxigênio, vezes esses 3 átomos que eu tenho, e tudo isso tem que dar igual a zero. Para eu poder ter aqui a minha substância estável, eu preciso que seja igual a zero. Então, 1 mais x menos 6, menos 2 vezes 3 é 6, igual a zero. X menos 5, 1 menos 6 menos 5. Quando eu passo esse 5 para o outro lado da equação, fica positivo. Então, o x vale 5.
Ou seja, o NOx do hidrogênio é igual a 5. E olha como fecha. 1 mais 5 mais 6. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 6 com menos 6 igual a 0. Então, se você consegue fazer essa quantia de cabeça, você não precisa fazer essa. Mas se você ainda não pegou o jeitinho de fazer isso aqui bem rapidinho, você pode fazer por essa equaçãozinha. Então, olha aqui, ó. 1 mais 5 menos 6 igual a 0. Agora vamos para o segundo, para a gente saber qual o nome. Eu ainda não sei se esse NOx é o maior ou se é o menor. Para eu saber se eu vou usar o ICO ou o OSO, ainda não sei. Eu vou fazer esse aqui também para eu poder decidir. Então, hidrogênio, mantém mais um, sempre mais um. Oxigênio, menos 2. Então, agora, como vai ficar a nossa equaçãozinha? 1 do hidrogênio, x para o nitrogênio, mais menos 2 vezes 2, igual a 0. 1 mais x menos 4, menos 2 vezes 2 menos 4, igual a 0. 1 positivo menos 4 negativo, menos 3. Quando eu passo 3 para o outro lado da igualdade, eu vou ter o 3 com sinal contrário, x é igual a 3. Então, tá aqui, ó, 1 mais 3 dá mais 4. Menos 2 vezes 2, menos 4. Mais 4 com menos 4, igual a 0. Então, conferindo aqui, minha substância está estável. E agora eu já sei quem tem NOx maior e quem tem NOx menor. Ó. O nitrogênio aqui tem NOx igual a 5. O nitrogênio aqui tem NOx igual a 3. 5 é maior. Se 5 é maior, esse aqui vai ser o ácido com a terminação ICO. Se este é o menor, vai ser o ácido com a terminação OSO. O nome deles, então, é ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, vocês perceberam, ó, ICO, NOx maior, OSO, NOx menor. Mas eu só sei qual é o maior e qual é o menor quando eu uso as duas possibilidades aqui desse ácido, tá? Por isso que ele diz quando formam dois oxiácidos. Então, eu preciso ter os dois para eu poder comparar, a menos que eu já tenha decorado. Também podemos ter uma nomenclatura diferente de acordo com o grau de hidratação. Então, vão entrar alguns prefixos, tá? O que é esse grau de hidratação? É quantas moléculas de água eu consigo retirar deste meu ácido. Então, aqui alguns oxiácidos considerados como orto. H3PO4, tá? É o ácido fosfórico, também chamado ortofosfórico. O ácido crômico, o ácido bórico, o ácido arsênico, o antimônico e o ácido silícico, ok? Então, todos eles também são chamados de orto. Ele vai ser considerado um ácido meta quando eu conseguir tirar uma molécula de água deste meu orto. Então, eu vou pegar o orto aqui, né, que é o fosfórico, tiro uma molécula de água dele, ou como que eu faço isso? Água H2O, né? Então, eu tenho aqui 3 hidrogênios, tiro 2, fica 1 hidrogênio. Fósforo continua, porque não tem na água. E o oxigênio, eram 4 menos 1, ficou 3. Então, se eu conseguir tirar uma molécula de água do meu ácido fosfórico, agora eu tenho um ácido chamado metafosfórico. Mas ele também pode se chamar piro. Quando que eu piro com ele? Olha só. Pego o meu ácido de referência, que é o orto, vou multiplicar esta fórmula por 2, então multiplico todo mundo por 2 e tiro uma molécula de água. Então, H3 vezes 2, H6. Fósforo vezes 2, 2 átomos de fósforo. O4 vezes 2, O8. Tiro uma molécula de água. Então, H6 menos H2, H4. PO2, não tem ninguém aqui, continua PO2. O8 menos oxigênio, O7. Então, este cara aqui é o ácido pirofosfórico. Lembrando que o átomo ele é formado pelo cátion, que é o hidrogênio, e por um ânion, que é um elemento que eu não sei quem é. Então, eu tenho sempre hidrogênio e um ânion. E esse ânion, ele tem o nome dele, tá?
Não é somente quando eu faço a dissociação em água, eu estou liberando H+, e aqui eu estou liberando o I-. Aqui eu estou liberando o H+, e o CN-. Aqui eu estou liberando o H+, o NO3-. Então, como que eu dou um nome? Olha só, se o ácido de origem é chamado ácido iodídrico, eu tenho um ânion iodeto, porque ó, o ácido que termina com hídrico, ele origina um ânion, que o nome é eto. O ácido que termina com oso, ele origina um ânion, que termina com ito. E um ácido que termina com ico, origina um ânion, que termina com ato. Então aqui, ó, ácido cianídrico, o seu ânion é o cianeto, hídrico, eto. O ácido nítrico, ico, o ânion vai terminar com ato, então é o ânion nitrato. O ácido nitroso, oso, ito, o ânion nitrito. E para o ácido clorídrico, icoato, ânion clorato. E a gente sempre tem um macetinho para gravar essa tabelinha aqui, ó. É gostoso chupar pirulito no bico do pato. Oso, ito, ico, ato. Oso, ito, ico, ato. O que sobra? Eto, então só pode ser o hídrico. Ok? Que é só um jeitinho da gente gravar mais fácil essa tabela, para depois quando tiver que dar o nome do íon, fica mais fácil. E como a gente sempre faz, depois da aula teórica, a gente vai para as aulas de exercício. Tudo isso que a gente viu aqui, a gente vai praticar para você gravar toda essa parte de introdução e toda esta parte de nomenclatura e características dos ácidos. Então, no próximo vídeo, exercícios sobre os ácidos. Esperamos vocês lá e não esqueçam de se inscrever no meu canal Simples Assim Aulas e no canal do professor Marcos Aba Matemática. Contamos com vocês. Não esqueça de curtir e de compartilhar esta aula. Até o próximo vídeo, pessoal!